Esse é o primeiro episódio do Entrevistando Artistas Independentes e aqui comigo tem a Julie, o coração e a alma desse documentário, que vai contar um pouco pra gente sobre esse projeto muito, muito lindo. Julie, primeiramente, parabéns por esse documentário maravilhoso, a gente acabou de assistir, tá muito, muito lindo. E eu quero perguntar umas coisinhas para você, pro pessoal ali de casa saber também. Pro pessoal que tá assistindo ali entender melhor sobre o que é esse documentário, conta um pouquinho pra gente como é que funciona, sobre o que conta, quais são as histórias das mulheres artistas independentes de BH. Então, o documentário é justamente um espaço que eu encontrei para enaltecer as mulheres aqui dessa cidade que fazem arte, sabe? Inclusive, a Clara Bittencourt, ela falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente quer que sejam feitas algumas coisas, então a gente precisa simplesmente pegar e fazer o negócio. Eu sempre queria ter esse cenário documentado, porque eu tenho achado muito importante, muito relevante a união das mulheres artistas daqui dessa cidade, que eu acho que tem uma liga muito intensa com a cultura daqui de BH, de fazer música entre amigos, sabe? A gente tem a história do Clube da Esquina, que eram amigos fazendo arte, e virou, assim, parte importantíssima da história artística do Brasil. Então, eu tenho visto que essa cultura continua muito ativa, só que agora com mulheres, cada vez mais. E isso me deixa tão feliz e deixa um quentinho tão grande, principalmente mulheres no autoral, que a gente fala muito sobre nesse documentário, os perrengues, sabe? A gente não romantiza de jeito nenhum os perrengues que a gente passa, mas ao mesmo tempo, passar por esses perrengues com duas coisas que são muito difíceis, que são ser artista independente e ser mulher. A gente, mesmo com essas duas coisas, a gente encontrou na união entre a gente uma força para continuar. Cara, uma das coisas que eu mais gostei assistindo esse documentário é que teve muito realismo nas falas, né? Não foi uma coisa tipo, romantizada, artista independente, porque a gente sabe que é duro, a realidade é realmente dura, né? Então, foi uma das coisas que eu mais gostei desse documentário, sem dúvidas. E outra coisa, uma coisa que eu queria muito entender e saber, o que te inspirou a criar e a dirigir esse documentário? O que me inspirou são as meninas, são as mulheres que eu encontrei ao longo desse caminho. Elas me inspiram todos os dias. A Dodeli estava num período meio que de ato, mas a gente estava trabalhando dentro do que a gente podia. Um dos nossos guitarristas está morando em outra cidade. A vida adulta, né? Quando a gente tem banda por muitos anos, acontece isso, de empecilhos da vida que a gente precisa viver mesmo e passar por ele. Então a Dodeli estava num período meio capenguinha. E o que me deu força para poder voltar com a Dodeli também foi essas mulheres que me inspiram. E eu falei, eu preciso de mostrar essa potência para mais pessoas e reunir tudo num lugar só e mostrar o tanto que isso é forte, o que é potente e que inspira outras mulheres, porque eu sou uma delas que fiquei inspirada por essas mulheres. Então eu acho que é muito importante, eu quis colocar isso em um local só, documentado, para que todo mundo conheça essas maravilhosas. E como é que foi o processo de gravação com essas mulheres fodas? Que eu vi que foi num domingo muito da hora. Conta pra gente um pouquinho. Nossa, como é que foi os bastidores. Foi um caos, amiga, porque foi assim, todo mundo trabalha, né? Para você conseguir manter aquele rolê acontecendo, a gente precisa, muitas vezes, ter um outro trabalho para poder manter, que é tudo muito caro. E aí, durante a semana, é impossível. Todo mundo nos seus respectivos trabalhos. Então, precisava ser num fim de semana. E já é muito difícil encontrar um fim de semana compatível com todo mundo, porque todo mundo toca no fim de semana também. Então, vamos encontrar em um dia só. E eu tive uma ideia que foi muito legal, modéstia à parte, que foi de fazer o documentário em uma sala e na sala do lado um pizza party. Que aí as meninas interagiam enquanto outras eram entrevistadas. Cada hora eu ia chamando uma para ser entrevistada. E no Pizza Party é uma salinha de estúdio, né? A sala que a gente costuma ensaiar. E aí elas fizeram um karaokê lá enquanto isso para esperar e reforçou o que eu estava querendo dizer justamente no documentário, que é a união entre as meninas. Então, é isso. Outra pergunta, qual que é a mensagem que você queria transmitir quando você pensou em dirigir, em criar esse documentário? A mensagem que eu queria transmitir é justamente a importância da união para fortalecer uma cena. A gente precisa
estar juntos, porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Então é meio que isso, sabe? Bom, a estreia oficial tá sendo aqui hoje, no Cine Belas Artes, mas eu fiquei sabendo que também vai estar disponível no YouTube. Vai. Já tá podendo divulgar a data? Como é que é? Ainda não temos data. Inclusive, esse documentário, ele inicialmente teve 9 horas de duração. Foi um caos para conseguir transformar em 1h20. Muito e a gente conteúdo. quer fazer muito conteúdo e muito conteúdo importante. Então, a gente vai fazer uma versão menor para poder mandar para festivais de documentário. A gente vai fazer uma versão de 20 minutos, uma versão de 1 hora e uma versão um pouquinho mais estendida com comentários que vocês não viram aqui ainda hoje. Então, a gente tem muito material para trabalhar ainda. Vem aí. Então tem muito mais novidade vindo aí, hein? E aqui no Portal Artista Independente você vai acompanhar tudo. Julie, de novo, parabéns por esse projeto lindo. Eu tô muito feliz de estar aqui entrevistando você aqui, estreando esse quadro maravilhoso que eu quero entrevistar mais vários artistas independentes. E muito obrigada de novo por aceitar esse convite. Posso te dar um abraço? Claro, óbvio. Obrigada. Eu te agradeço, muito obrigada. Obrigada a você. Gente, então é isso, fiquem aí por dentro, porque logo menos vai ter esse documentário lindíssimo no YouTube e a gente com certeza vai divulgar para vocês assistirem também.